Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Na última aula a gente começou a discutir o sistema cardiovascular. Falar sobre o sistema cardiovascular, como é que ele ocorre, como é que ele se expressa, as funções, né, do sistema cardiovascular, o transporte de substâncias no nosso corpo, substâncias que são importantes, substâncias que precisam ser eliminadas, tudo isso. E a gente já discutiu o sistema cardiovascular, né, o termo cardiovascular, ele significa, o que a gente falou já, ele significa, o vascular fala dos vasos condutores do sangue, né, dos vasos condutores que formam o sistema, né, que são as artérias, as veias, os capilares, cada um com suas funções, cada um com suas características em específico. E na aula passada a gente falou sobre especificamente, a gente falou sobre o coração, né? Então mostrei lá a anatomia do coração, quais são as partes do coração, as cavidades, as 4 cavidades bem segmentadas, separadinhas, que leva à não mistura dos tipos sanguíneos, né? Os ventrículos separados, divididos, né? Entre o direito e o esquerdo, o átrio direito e o esquerdo, então a gente não tem a mistura do sangue. No lado direito do coração circula apenas sangue com gás carbônico, no lado esquerdo do coração circula apenas sangue com oxigênio, e essa não mistura do sangue, ou seja, esse processo que a gente chama de um sistema circulatório fechado e completo, né? Fechado porque o sangue só circula nos vasos sanguíneos, e completo, circulação completa, porque não tem a mistura do sangue, ela torna muito mais eficiente a nossa captação de oxigênio nas nossas células, nos nossos tecidos, e tendo essa mistura, né, o gás carbônico ele não circula 2 vezes no sangue, ele não vai parar nas células quando ele ter parado mais oxigênio, vem misturado com gás carbônico, ou seja, ele não interfere no processo de circulação dos gases da respiração no nosso corpo, né? Então a partir desse processo ele é fundamental para isso, né? E aí eu mostrei também, né, quais são as principais artérias e veias que estão conectadas ao coração, né? Então falando das artérias da aorta, das veias cavas, da artéria pulmonar, né? Da veia pulmonar, são essas principais. Vocês precisam saber que tipo de sangue circula nela, né? Lembra lá da artéria, aquela questão da artéria pulmonar e da veia pulmonar, né, que é trocado, né? A artéria pulmonar transporta sangue com gás carbônico, a veia pulmonar transporta sangue com oxigênio. São as únicas exceções, né? Fora elas, toda artéria transporta sangue com oxigênio, toda a veia transporta sangue com gás carbônico. Falei da estrutura das camadas do coração, né? O epicarpo, só falei epicarpo é de fruto, que é a casca do fruto, né? É o pericárdio, o miocárdio, que é o músculo do coração, que é responsável pelos batimentos involuntários e rítmicos do coração, pelos movimentos cardíacos, né? E o endocárdio, que é o tecido que preenche as cavidades internas do coração, né? Os átrios e os ventrículos. Os ventrículos, né? E eu falei desses movimentos. Então o miocárdio, a partir dos processos de contração do tecido muscular, a partir dos movimentos de contração do miocárdio é que a gente tem um bombeamento de sangue no nosso corpo, né? E aí a gente tem 2 tipos de movimentos, né? O movimento de diástole e o de sístole. A sístole é o processo de contração do miocárdio e a diástole é o processo de relaxamento do miocárdio. Então quando o coração ele entra em sístole, uma parte do coração entra em sístole, ele está bombeando sangue, Quando ele entra em diástole, ele está recebendo sangue. E aí eu falei que tem a diferençazinha entre os movimentos no átrio e nos ventrículos. Então, quando os átrios eles sofrem sístole, ou seja, eles se contraem, eles bombeiam sangue para os ventrículos. Logo, os ventrículos sofrem diástole para receber esse sangue. Então, quando os átrios eles entram em sístole, os ventrículos entram em diástole. Quando os ventrículos eles entram em sístole, eles bombeiam o sangue para dentro das artérias, ou seja, para fora do coração. Os átrios eles entram em diástole para receber o sangue vindo das veias. Então, esse movimento átrio e esse movimento rítmico, né, entre sístole e diástole, eles envolvem justamente essa alternância. Então, átrio entre sístole, ventrículos em diástole, ventrículos em sístole, átrios em diástole. Também vão fazer esse movimento, né? Então, átrios contraíram,
ventrículos relaxam. Então, o coração ele vai fazendo esse movimento aqui, isso que confere o que a gente chama de ritmo cardíaco, né? Quando um contrai, o outro relaxa. Quando o outro contrai, o outro relaxa. Então, ele vai fazendo esse movimento. Por isso que a gente escuta as duas batidas do coração. Tum, 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 que é a contração do átrio, depois a contração do sístole do átrio, depois a sístole do ventrículo. E aí vai fazer esse processo aqui. Escapou desses movimentos, aí a gente diz que a pessoa ela entra em arritmia cardíaca, né? Ou seja, o coração dela perde o ritmo, ela não consegue bater no mesmo ritmo. Então, para a gente poder finalizar, né, o sistema cardiovascular, hoje a gente vai falar sobre o último elemento que faltou, né? Então, a gente falou dos vasos condutores, a gente falou do coração, agora a gente vai falar do sangue, né? O sangue é o único tecido líquido do nosso corpo, né? Que ele é considerado um tecido em estado líquido, né? Então, pelo corpo de uma pessoa adulta, a gente circula em média 6 litros de sangue, certo? No corpo da pessoa, e pode variar, varia com altura, peso também, mas em uma média assim, de 5,5 a 6 litros de sangue no corpo da pessoa adulta. Então, esses 6 litros de sangue eles vão passar por todas as partes do nosso corpo, na circulação, levando nutrientes, hormônios, oxigênio, coletando as substâncias que têm que ser descartadas do nosso corpo, né? Gás carbônico, as substâncias que não servem no nosso corpo, que vão ser filtradas lá no nosso sistema excretor, nossos rins, para ser eliminado do nosso corpo. Então o sangue ele transporta tanto as substâncias que nosso corpo precisa, como ele também transporta substâncias que nosso corpo não precisa, que vão ser eliminadas, que é o nosso próximo assunto, que vai seguir, que é o sistema excretor, que é o sistema de filtração do sangue e de eliminação de substâncias tóxicas do nosso corpo. O sangue, quando a gente observa ele à primeira vista, você vai olhar para o sangue, você se corta, você olha para o sangue, a gente acha que o sangue é uma mistura homogênea, ou seja, que tudo que está no sangue está diluído, dissolvido, né, diluído no sangue. Mas quando você pega uma amostra de sangue e você olha no microscópio, na verdade você consegue observar que tem essa parte líquida do sangue, mas o sangue ele também é formado por essas outras substâncias que a gente chama dos elementos figurados do sangue, né? Que são outros elementos que formam o sangue. Então, se você pega no microscópio e olha a amostra de sangue, você vai observar os elementos figurados, que são as hemácias, né? Que são os glóbulos vermelhos, que são vermelhos, né? Chama de glóbulo vermelho porque ele é vermelho, né? São as hemácias. Os glóbulos brancos, que eles são, como as hemácias são células que são nitidamente vermelhas, aí a gente chama de glóbulos brancos outros que não tem a coloração, né? Os glóbulos brancos, que são vários tipos, né? A gente chama eles de leucócitos, mas existem vários tipos de leucócitos diferentes. E a gente também tem esses fragmentos celulares, que são as plaquetas, né? As plaquetas são esses fragmentos de células que são bem pequenininhos, e também são os elementos figurados. Então a gente tem o sangue, ele vai ser formado pelos elementos figurados, né? São as células sanguíneas, né? As hemácias, né? Que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são esses fragmentos de células que são bem menores do que essas células. E a parte líquida do sangue é que a gente chama de plasma, né? Então, se você pega o sangue e faz um processo de centrifugação que você coloca ele numa máquina que a gente chama de centrífuga, que é uma máquina que começa a girar esse potinho muito rápido, né? E aí, por centrifugação, ele separa a parte líquida do sangue dos elementos figurados dos leucócitos das hemácias. Então, vai para o fundo as hemácias e os leucócitos e fica na parte de cima separado, né? O plasma, que é a parte líquida, e as plaquetas, né? O plasma do nosso sangue, na verdade ele é amarelo, né? A gente vê nosso sangue vermelho, mas ele tá vermelho porque ele fica vermelho por causa das hemácias. Mas a parte líquida do nosso sangue, que é o plasma, ele na verdade ele é um líquido amarelado, como está aí na imagem que vocês podem ver, e ele corresponde a mais da metade do volume total do sangue, né? Ele é mais da metade do volume total do sangue, né? Mas o plasma ele é constituído basicamente por água, ou seja, 90% do plasma é formado por água. O resto é formado por plaquetas, proteínas e outras substâncias, né? Então, junto com o plasma, a gente está misturado, né?
fica misturado os nutrientes, né, que depois da digestão são absorvidos e são lançados no sangue, né? Então a glicose, os lipídios, os aminoácidos, proteínas, sais minerais, vitaminas vão estar misturados lá no plasma. Os hormônios que são produzidos pelo sistema endócrino, né? A insulina, a glucagon, hormônio do crescimento, a tiroxina, que controla o metabolismo do nosso corpo, entre outros hormônios, né? O gás oxigênio, mas o gás oxigênio ele é fundamentalmente transportado nas hemácias, na verdade, e os resíduos que são eliminados pelas células, né? Como o gás carbônico, a ureia, que tem que ser eliminados pelo nosso corpo. Então tudo isso vai estar lá misturado no plasma, lá no plasma sanguíneo, no nosso corpo, certo? E as plaquetas também que estão misturadas aí nesse plasma. Dentro aqui dos elementos figurados, né? Vamos falar um pouco desses elementos figurados. Primeiro, né? Então vou falar das plaquetas por último. Vou falar então da direita para a esquerda. Então os leucócitos ou os glóbulos brancos, elas são os leucócitos são os glóbulos brancos, elas são as células de defesa do nosso corpo, certo? Então, eles atuam eles formam o que a gente chama de sistema imunológico do nosso corpo, ou seja, o sistema de defesa do nosso corpo. Então, os leucócitos eles vão defender nosso corpo contra a ação de agentes patológicos, ou seja, de micro-organismos, sejam vírus, sejam bactérias, sejam parasitas, que venham a causar alguma doença ou causar algum dano ao nosso corpo. Então, os leucócitos eles são as células de defesa, né? Eles identificam esses micro-organismos e produzem mecanismos de atuação para destruir esses micro-organismos ou esses organismos que estejam atacando o nosso corpo, né? Aí eles podem fazer isso de duas formas, ou a partir do processo de produção daquilo que a gente chama dos anticorpos. Então os leucócitos identificam, por exemplo, um vírus, e aí ele vai produzir uma substância que é um anticorpo, que é uma substância que vai destruir aquele vírus ou aquela bactéria, né? Então o sistema de defesa ele pode atuar dessas duas formas. Então os leucócitos eles podem produzir anticorpos para destruir esse invasor, ou ele pode fazer o processo de fagocitose, né? Ele pode ir lá engolir aquele micro-organismo e digerir ele, ou seja, destruir ele. Então tem um tipo de leucócitos específicos chamados macrófagos, que eles fazem isso, né? Eles vão lá, engolem, por exemplo, uma bactéria, um vírus, e digerem e destroem esse organismo. Mas eles também podem atuar defendendo a parte da produção dos anticorpos, né? Então quando a gente toma uma vacina, né? Às vezes na vacina eles colocam um vírus, por exemplo, morto ou praticamente nativo, os leucócitos vão lá, identificam ele e produzem um anticorpo, né? Então nosso corpo já conhece aquele vírus, então quando a gente entrar em contato com um vírus ativo, nosso corpo já conhece ele, nossos leucócitos já conhecem ele, já produzem logo um anticorpo que destrói ele, né? Destrói esse invasor. Obviamente que aí vai variar de complexidade para complexidade. Por exemplo, o HIV é um vírus que causa AIDS, né? E nosso corpo ele não existe vacina para ele, e nosso corpo começa a se defender dele, né? Como eu falei, o HIV ele ataca justamente os leucócitos e destrói eles, né? E como o vírus do HIV ele se modifica muito, quando ele passa de uma célula para outra, ele sempre está se modificando. Então o nosso sistema imunológico ele sempre está atrás. Ele pode produzir um anticorpo, mas aquele vírus ele já se modificou à medida que ele vai passando de uma célula para outra. Então nosso sistema de defesa acaba sendo ineficiente na busca da eliminação desse vírus. Aí então vai depender, né? Então tem vírus para vírus, mas em tese é isso, né? Os glóbulos brancos eles vão atuar justamente para os leucócitos para defender nosso corpo contra a invasão desses micro-organismos. E como a imagem mostra, a gente tem vários tipos de leucócitos diferentes. Então, os basófilos, os linfócitos, os neutrófilos e os eosinófilos. Existem vários tipos, cada tipo de leucócito ele vai atuar na defesa para um tipo específico de agente etiológico que possa causar uma doença. Para vocês aqui, gente, não precisa saber os tipos de leucócitos, não. Vocês precisam saber que os leucócitos são tipos de elemento figurado, que a gente chama também de glóbulos brancos, tem que saber de dois nomes, glóbulos brancos e leucócitos, e saber que eles atuam na defesa do nosso corpo, formando um sistema imunológico. E eles podem atuar produzindo anticorpos, que é um tipo de hormônio, certo? Ou eles podem atuar no processo de fagocitose, de destruição do seu organismo. Então, vocês precisam saber. Por curiosidade, estou dizendo a vocês que existem tipos de leucócitos, né? Neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e por aí vai. Por exemplo, o HIV ataca especificamente o linfócito T. Mas aí, estou trazendo por curiosidade. Se vocês quiserem aprofundar, vocês podem pesquisar
e encontrar um pouquinho mais. Mas vocês precisam saber é isso, certo? O outro elemento figurado que a gente tem no nosso sangue são as hemácias. As hemácias são conhecidas como os glóbulos vermelhos. Por que elas são conhecidas pelos glóbulos vermelhos? Por esse nome, porque elas são vermelhas. Elas são vermelhas, as hemácias, por causa de uma substância que está presente dentro delas, que é a que se chama da hemoglobina. A hemoglobina é uma substância que é formada a partir do sais de ferro, né? Então a hemoglobina é essa substância que é formada a partir do ferro, né? Por isso que o sangue tem esse cheiro ferroso, esse gosto ferroso, esse sabor ferroso, né? E a hemoglobina ela está presente nas hemácias, né? Então a hemoglobina, e a hemoglobina que dá a cor do sangue. Quando o sangue vermelho é por causa da cor da hemoglobina, certo? Então por isso como a gente separa, quando eu falei do sistema de centrifugação aqui, que separa as hemácias do plasma, o plasma na verdade é amarelo, ou seja, a cor do sangue, essa parte líquida do sangue, na verdade é amarelada. O que dá essa vermelhidão são os glóbulos vermelhos, e especificamente a hemoglobina que está concentrada nos glóbulos vermelhos, né? A hemoglobina, para que ela serve a hemoglobina? A hemoglobina ela serve para transportar o oxigênio no nosso sistema cardiovascular. A hemoglobina ela faz com o oxigênio uma ligação instável, ou seja, ela consegue se ligar e se desligar com facilidade, e a hemoglobina ela consegue transportar numa hemácia 100 vezes mais moléculas de oxigênio do que é transportado no plasma. Então, parte do oxigênio é transportado no plasma, diluído no plasma, mas a grande maioria, ou seja, a grande maioria esmagadora de moléculas de oxigênio são transportadas nas hemácias, associadas à hemoglobina. Então, as hemácias elas têm a função de transportar a grande maioria esmagadora de oxigênio no nosso sangue, certo? O que tem curiosidade das hemácias? As hemácias elas são células que são anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo. Elas são as células do nosso corpo que não têm núcleo. Por que elas não têm núcleo? Elas não têm núcleo para que no seu interior elas consigam ter uma maior quantidade de hemoglobina e, consequentemente, conseguir transportar uma quantidade de oxigênio muito maior, certo? Então elas são células anucleadas, não tem núcleo, e elas são para quê? Para elas terem mais hemoglobina dentro delas e consequentemente transportar mais oxigênio. É por isso que as hemácias elas têm um período de vida máximo no nosso corpo de 120 dias. Depois de 120 dias, essas células elas são destruídas no fígado e no baço, que é um outro órgão que faz parte do sistema linfático, que vou falar aqui no finalzinho da aula. Então, elas a cada 120 dias elas são destruídas, e como elas não têm núcleo, que é o centro de comando das células, elas morrem muito rápido. E essas hemácias elas são produzidas na medula óssea, ou seja, numa parte dos ossos do nosso corpo, principalmente dos ossos aqui que formam a bacia, que são os ossos daqui da nossa cintura, e dos ossos longos, como do fêmur aqui da nossa coxa. Elas são produzidas na medula. A medula é essa parte central dos ossos, e ela produz as células que a gente chama de células do tecido hematopoético, que são essas células, inclusive as hemácias, né? Então as hemácias elas são produzidas na medula óssea e vão fazer esse processo aí. Então a cada 120 dias elas são destruídas e precisam estar sendo renovadas, né? O que acontece quando a pessoa está no incêndio e a pessoa morre sem ar? Ela fala, ela morreu asfixiada, se não só dá oxigênio para ela, porque quando ela não dá oxigênio ela não volta, porque uma das substâncias que são produzidas na fumaça é o monóxido de carbono. Como eu falei para vocês, o gás carbônico ele é transportado misturado no sangue, né, diluído no plasma. E eu falei para você que o oxigênio ele faz uma ligação estável com a hemoglobina nas hemácias, ou seja, ele se liga e se desliga com facilidade, né? Então quando elas vão passando pelas células, o oxigênio vai sair. O monóxido de carbono, que é um gás que sai, que é o CO, que é produzido na fumaça, quando a gente inala ele forma uma ligação estável com a hemoglobina. Então quando ele entra no nosso sangue, se você expira monóxido de carbono, ele começa a se ligar à hemoglobina e ele não se desliga com a hemoglobina com facilidade. Ele se prende à hemoglobina. Então à medida que esse monóxido de carbono ele vai se prender nas hemoglobinas, nas hemácias, as hemácias elas não conseguem transportar oxigênio. Então por mais que você esteja inalando oxigênio, mas você vai inalando
esse monóxido de carbono, ele vai meio que travando as hemácias, se prende nas hemácias, e as hemácias não conseguem transportar oxigênio. Então o oxigênio ele começa a chegar com menos quantidade nos tecidos e nas células do nosso corpo, até chegar a um ponto que ele não vai ser mais conseguir ser transportado. E aí a pessoa morre asfixiada porque falta oxigênio nas células, e ela vai começar a ter falência nos órgãos, os órgãos vão começar a parar de funcionar e a pessoa morre. Não é ela morre sem ar, ela morre sem ar, mas é no sentido de que ela perde a capacidade de transportar oxigênio, porque o monóxido de carbono ele se prende às hemácias, né? E aí esse processo dificulta também. Outra questão que também tem muito relacionado, que a gente fala muito, que é a leucemia, que é o câncer o câncer de sangue, né? Em casos de anemia muito grande, a pessoa ela vai ter que produzir pouca hemoglobina, vai faltar ferro e outras substâncias para o corpo dela, ela vai produzir menos hemoglobina, consequentemente ela transporta menos oxigênio, consequentemente as atividades celulares dela são mais lentas, então a pessoa anêmica é sonolenta, cansa rápido, e aí as pessoas acham que é preguiçosa, mas na verdade não. Então em casos mais graves de anemia mais severa, a pessoa vai ter o câncer do sangue, que é a leucemia, né? E aí era por isso que a pessoa, ou seja, ela vai ter problemas, um desses problemas, né? Mas às vezes a leucemia pode se dar porque a medula óssea dela para de produzir massas ou começa a produzir massas em quantidade suficiente. É por isso que precisa fazer o transplante de medula óssea. Uma pessoa saudável, compatível, doa a medula óssea, né? Ou seja, parte da medula de algum osso dela, para substituir para essa pessoa doente, e aí essa pessoa doente volta a produzir e pode se curar junto com o tratamento dessa doença, né? Quem doa não fica sem medula óssea não, gente. Ele doa parte e a pessoa continua, as duas pessoas ficam saudáveis, certo? O último elemento figurado que a gente tem no sangue são as plaquetas, né? As plaquetas elas são responsáveis pelo processo de coagulação do sangue, ou seja, quando você tem uma lesão, uma ruptura em algum vaso sanguíneo seu, o que acontece? As plaquetas elas vão formar uma rede que vão obstruir que vão fechar essa lesão, esse corte, essa ruptura no vaso sanguíneo e impedir que os elementos figurados e o sangue ele saia e se perca, ou seja, ele vai fazer um processo de cicatrização do vaso sanguíneo. Então seria algo assim, né? Então aqui a gente tem um vaso sanguíneo normal, né? Tá passando aí no citoplasma, os glóbulos brancos, as hemácias, né? Essas bolinhas aí são as plaquetas. Então, por acaso você tem uma lesão no vaso sanguíneo, ou seja, uma ruptura por um corte, então esses elementos fibrosos vão começar a sair junto com o plasma, e as plaquetas vão fazer o que? Elas vão atuar na construção do coágulo, de uma rede, para que você pare de sangrar, né, e pare de perder os elementos figurados e o sangue, né? Então, quando acontece essa lesão, nas plaquetas elas se ativam e junto com a proteína que a gente chama de fibrina, que está presente no sangue, ela forma uma rede e ela fecha aquela lesão, ou seja, ela impede que os elementos figurados saiam e até que as células se regenerem e fechem essa lesão, né? Então, por isso, às vezes você tem um corte, você começa a sangrar e depois você para de sangrar. Por quê? Porque as plaquetas são ativadas, junto com a fibrina elas formam uma rede mesmo e impede que os glóbulos brancos ou que os elementos figurados saiam, né? Os glóbulos vermelhos, e às vezes fica saindo só para de sair aquela parte vermelha e fica só saindo uma aguinha transparente. É o plasma que ainda está saindo, mas esse coágulo que se formou, ele impede que os glóbulos vermelhos saiam, por isso que não sai mais a partezinha vermelha do sangue, né? Então as plaquetas elas são fundamentais no processo de coagulação. Obviamente, se for uma lesão muito grande, ou um vaso sanguíneo muito grande, a pressão do sangue vai ser grande demais, que vai impedir que as plaquetas e as fibrinas formem esse coágulo, certo? Aí tem uma condiçãozinha que é a hemofilia, né? Que a pessoa ela ou não tem plaquetas no sangue, ou tem uma baixa quantidade de contagem de plaquetas no sangue, e aí o que acontece? Que se ela sofre uma lesão dessa, ela não vai conseguir formar esse coágulo e a pessoa fica sangrando e pode morrer por hemorragia, né? Então quem tem essa condição da hemofilia, qualquer pancadinha pode causar uma hemorragia interna, que é bastante perigoso, mas hoje em dia tem um tratamento bem avançado, né? Antigamente eu tinha um amigo meu, quando ele era adolescente, que tinha, às vezes jogando bola ele caía, se cortava, saía correndo para casa porque ele tinha que ir para o hospital, porque ele não parava de sangrar, né? Ele tinha hemofilia na época. Depois, hoje em dia, ele se tratou e ele vivia normalmente, né? Infelizmente, aconteceu um problema na vida dele ali,
ele acabou, enfim, não vou ao caso. Era só para trazer esse exemplo aí. E às vezes pode acontecer um processo também dessas formações de coágulos por algum problema, problema, questão de regulação no corpo, que esses coágulos eles podem, infelizmente, às vezes se formar dentro dos vasos sanguíneos e obstruir os vasos sanguíneos, né? E causar alguma trombose e a pessoa pode morrer por isso também, certo? Mas aí algum problema, isso não acontece de forma corriqueira e natural. E às vezes é com algum problema, a pessoa fica muito tempo sentada, né? Aí isso dificulta a circulação, pode formar coágulos, né? Por isso que é bom, quem trabalha muito tempo sentado às vezes fica um tempo em pé, dá uma caminhada, que não é muito legal não. Com relação à circulação do nosso corpo, a gente classifica a circulação do nosso corpo de duas formas. A gente tem a circulação sistêmica, que é a que a gente chama da grande circulação, que ela envolve o transporte do sangue saindo do coração, indo para todas as partes do corpo, e de todas as partes do corpo voltando para o coração. Então a gente chama essa de circulação sistêmica, porque ela envolve todos os sistemas do nosso corpo, e aí a gente pode chamar ela de circulação sistêmica ou de grande circulação, né? Então é esse movimento de saída do sangue do coração para todas as partes do corpo e voltando para o coração. E tem também a circulação pulmonar, que é a circulação que vai ser da saída do sangue para o coração, indo para o pulmão e voltando do pulmão para o coração, certo? Então a gente tem esses dois tipos. A circulação pulmonar, que é esse movimento, essa circulação do sangue do coração para o pulmão e do pulmão de volta para o coração. Aí é por isso que a gente chama de circulação pulmonar ou de pequena circulação. E a circulação sistêmica, que é aquela circulação ou a grande circulação, que é do sangue saindo do coração indo para todas as partes do corpo e retornando das partes do corpo para o coração. Essa circulação sistêmica, obviamente, ela não envolve a circulação pulmonar, certo? Então a circulação sistêmica é indo para todas as partes menos para o pulmão. Então a gente tem esses dois tipos de circulação no nosso corpo. A sistêmica, a grande, que envolve saída do sangue do coração indo para todas as partes do corpo e retornando para o coração, e a pequena circulação ou a circulação pulmonar, que é a saída do sangue para o coração e a saída do sangue do coração para os pulmões e retornando para o coração, certo? A gente tem esses dois tipos de circulação. Como é que a gente classifica o sistema circulatório do nosso corpo? Eu já falei de duas coisas. Ele é classificado como um sistema circulatório fechado, porque o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos. Ele é considerado um sistema circulatório completo, porque não há mistura do sangue com oxigênio, que está representado aí pela cor vermelha, né? Com o sangue com gás carbônico, que está representado aí pela cor azul. E a gente disse também que a circulação do nosso corpo ela é dupla. Por que chamar ela de que ela é dupla? Porque o sangue passa duas vezes pelo coração. Que é como vocês podem ver, ele passa uma vez com sangue venoso, com sangue com gás carbônico no lado direito do coração, e ele passa outra vez com sangue com oxigênio no lado esquerdo do coração. Então nosso sistema circulatório é fechado, porque o sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos. Ele é completa, a circulação nossa é completa porque o sangue com oxigênio não se mistura com o sangue com oxigênio, como vocês podem ver aqui na imagem, certo? E ela é uma circulação dupla, porque o sangue passa duas vezes no coração. Passa uma vez no lado direito com gás carbônico, com sangue com gás carbônico, e no lado esquerdo com sangue com oxigênio, certo? Para fechar aqui rapidinho, eita, veio Charles Darwin. Agora veio certo, ali é a imagem de outra aula. A gente tem aqui o sistema linfático no nosso corpo. O que é esse sistema linfático? Desculpe, o que é esse sistema linfático no nosso corpo? O sistema linfático, né, ele é composto por um líquido que a gente chama de linfa, dos vasos linfáticos e alguns órgãos, como o timo, vocês podem ver aí, as tonsilas, deixa eu ver onde estão as tonsilas. As tonsilas são aqui nas amígdalas, os linfonodos, que são as amígdalas, né? A íngua, o apêndice, o baço, a medula óssea, são todos órgãos estruturas do sistema linfático. Né? Uma parte do plasma sanguíneo, quando o sangue ele chega até os tecidos, uma parte do plasma ele sai dos capilares, o sangue não sai, uma parte do plasma sai, formando material líquido entre as células, né? Dos diversos tecidos do nosso corpo, que a gente chama do líquido intercelular ou intersticial, né? Esse plasma que sai, ele vai levando oxigênio, as substâncias necessárias, né? Os nutrientes, o gás oxigênio, por aí vai. E recebe das células, né, o gás carbônico e os resíduos produzidos pelo organismo.
Então a parte desse plasma ele volta para os vasos sanguíneos, mas uma pequena parte desse líquido, ou seja, uma pequena parte ele retorna, né, para o sistema cardiovascular, transportando esse gás carbônico e esses resíduos, mas uma outra parte desse plasma atravessa outro sistema, né, de vasos, e ele vai parar nos vasos linfáticos, formando aí a linfa, né, que flui a parte do sistema linfático. Ou seja, o sistema linfático ele é um sistema que ele vai drenar esse excesso de líquido intercelular, né, ou seja, desse líquido intersticial. Então, quando parte do plasma ele sai do sangue, ele fica entre as células, né, leva oxigênio, os nutrientes para as células e recebe dele o gás carbônico e as toxinas. Essa parte do plasma ele retorna com o gás carbônico e as toxinas para o sangue, mas uma parte se acumula nesse espaço entre as células. Esse líquido ele passa a ser chamado de linfa quando ele é drenado pelo sistema linfático. Então o sistema linfático é um sistema de drenagem. Ele vai drenar esse excesso de líquido que ficou entre as células, e esse líquido ele vai ser transportado nesse sistema aí que a gente chama de sistema linfático. Então as principais funções da circulação da linfa vai ser absorver algumas substâncias que são resultantes do processo digestivo, né, por exemplo, gorduras, né, do intestino. Então o sistema linfático ele vai auxiliar no processo de distribuição dessas gorduras para jogar lá no sangue, se elas ficarem acumuladas, né. Ele ajuda o sistema cardiovascular na remoção do excesso de líquido, ou seja, nesse processo de drenagem de resíduos, e participa também da defesa do organismo, ou seja, por exemplo, alguns nódulos linfáticos, como as ínguas, as amígdalas, o baço, eles produzem os glóbulos brancos, né? Então, parte dos glóbulos brancos são produzidos a partir do sistema linfático, na íngua, no baço, né? E esses linfonodos, né, como a íngua, as amígdalas, ele tem algumas funções, né? Então é neles, como eu falei, que vai ter o amadurecimento e armazenamento dos linfócitos, além de filtrarem a linfa que tiver com bactérias, né? Então quando esse líquido a linfa é treinada pelo sistema linfático, ele também retém essas bactérias que vêm junto com a linfa, bactérias, vírus ou outros agentes que podem causar alguma infecção, né? Então geralmente quando tem alguma infecção no nosso corpo, os linfonodos próximos às áreas infectadas eles ficam inchados, né? Formando o que a gente chama de íngua, né? A íngua são inflamação desses nódulos linfáticos. Por exemplo, quando tem infecção na garganta, geralmente as amígdalas elas incham, né? Que são esses nódulos linfáticos. Então esse inchaço ele torna possível detectar, por exemplo, o início de um processo infeccioso, né? Então, por exemplo, a gente tem ínguas em várias partes das coisas, nódulos linfáticos nessas ínguas, nas virilhas, nos braços, abaixo das axilas, né? Então, às vezes, quando a íngua da pessoa na região da virilha incha, é sinal de infecção urinária. Quando as amígdalas ficam inchadas, é sinal de que está com infecção aqui na região da garganta, certo? E por aí vai, certo? Então, aí terminamos o sistema cardiovascular. A gente se vê na próxima aula. Fiquem bem, tchau e até mais.